Nos quadrinhos antigos, as personagens femininas eram frequentemente retratadas como objetos sexuais ou estereótipos limitantes, como a dona de casa perfeita ou a mulher fatal. Muitas vezes, elas eram coadjuvantes dos personagens masculinos principais, e seus papéis se limitavam a serem salvas por eles ou a oferecerem suporte emocional. No entanto, com o passar do tempo, as personagens femininas nos quadrinhos começaram a ser representadas de maneira mais complexa e realista. Elas passaram a ter seus próprios enredos, motivações e personalidades, e a enfrentar desafios e conflitos significativos. Hoje, muitas personagens femininas são protagonistas de suas próprias histórias, e têm papéis importantes em equipes de super-heróis e em universos compartilhados. Porém, desde a sua criação, as personagens femininas sempre enfrentaram estereótipos e representações sexistas no mundo das histórias em quadrinhos. No entanto, ao longo dos últimos anos, houve uma mudança na forma como essas personagens estão sendo retratadas, e hoje vamos analisar essa mudança e discutir a importância de personagens femininas diversas e bem representadas nas HQs. Essa é a intro. Olá, pessoas aleatórias que clicaram antes que estão saindo. Eu sou o Medina e hoje vamos falar sobre a evolução das personagens femininas nas histórias em quadrinhos. Parte 1. A representação das personagens femininas nos quadrinhos antigos. Os quadrinhos surgiram nos Estados Unidos no final do século XIX e ganharam popularidade no início do século XX. Eles eram conhecidos originalmente como tiras de jornais e geralmente apresentavam histórias curtas de humor ou aventura. Com o tempo, os quadrinhos se expandiram para incluir gêneros como super-heróis, horror e ficção científica. Nas primeiras décadas dos quadrinhos, as personagens femininas eram retratadas de forma estereotipada e sexista. Elas eram frequentemente vistas como objetos sexuais ou donas de casa, perfeitas, e suas habilidades e personalidades eram muitas vezes secundárias aos personagens masculinos. A sexualização das personagens femininas era uma prática comum naquela época, com roupas provocantes e poses sensuais, que enfatizavam suas curvas e formas físicas. E essa representação sexualizada era muitas vezes justificada pelos criadores de quadrinhos como um meio de atrair a atenção dos leitores masculinos. Alguns exemplos dessa representação podem ser vistos em personagens como a Mulher Maravilha, que foi criada na década de 1940 e era frequentemente retratada com roupas apertadas e poses provocantes. Ela me soltou. Eu falei de mulher para mulher com ela. Tenha cuidado. Não se mexa. Uhum. Lá vai, dardo! Vá se divertindo com os bichinhos. Papai empurrou a princesa! Outra personagem icônica dessa época é a personagem do Batman, a Mulher Gato, que era retratada como uma vilã sedutora que usava suas habilidades de luta para manipular e seduzir seus adversários masculinos. Esses estereótipos e representações sexistas foram amplamente criticados por ativistas e defensores dos direitos das mulheres, que lutaram para que as personagens femininas dos quadrinhos fossem representadas de maneira mais realista e respeitosa. Parte 2. A mudança na representação das personagens femininas nos quadrinhos modernos. Na década de 1960, as mudanças culturais e sociais começaram a influenciar a maneira como as personagens femininas eram representadas nos quadrinhos. Com o movimento de direitos civis e feminismo em ascensão, a representação das mulheres nas mídias começou a ser mais questionada e criticada. Foi nesse contexto que surgiram personagens femininas icônicas como a Mulher Maravilha, a Viúva Negra e a Tempestade, que se tornaram mais complexas e empoderadas em suas histórias. Um exemplo de personagem feminina que passou por uma mudança significativa na representação é a própria Mulher Maravilha. Criada na década de 1940, a personagem foi inicialmente concebida como um símbolo patriótico dos Estados Unidos,
e em muitas de suas histórias aparecia em poses sexualizadas e com roupas reveladoras. No entanto, nas décadas seguintes, a personagem passou por uma evolução em sua representação, tornando-se uma defensora dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. Em sua versão moderna, ela é uma líder forte e carismática que inspira muitas pessoas. Outro exemplo de personagem feminina que mudou significativamente sua representação é a Viúva Negra. Originalmente apresentada como uma vilã, a personagem se tornou mais complexa e empoderada em suas histórias, e ao longo dos anos, tornando-se uma agente secreta altamente treinada e habilidosa. Em sua representação moderna, a Viúva Negra é vista como uma das principais integrantes dos Vingadores e uma líder por direito próprio. A Tempestade é outro exemplo de personagem feminina que foi retratada de forma mais realista e respeitosa nos quadrinhos modernos. Originalmente apresentada como uma super-heroína com poderes climáticos, ela posteriormente foi desenvolvida como uma personagem complexa e multifacetada, que liderou os X-Men em vários momentos e enfrentou muitas lutas pessoais e emocionais. Eu não sei por que você escolheu me atacar. E na verdade eu não me importo. Esses exemplos de personagens femininas icônicas nos quadrinhos modernos demonstram como as mudanças culturais e sociais tiveram um impacto significativo na representação de personagens femininas nos quadrinhos. As mulheres deixaram de ser meros símbolos sexuais e passaram a ser representadas como personagens multifacetadas, complexas e empoderadas, capazes de liderar e inspirar. Parte 3. Personagens femininas nos quadrinhos atualmente. Como ela faz pra convencer todo mundo de que ela é boa? Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo na representação de personagens femininas nos quadrinhos. Muitas das personagens femininas agora têm histórias mais complexas e são usadas para explorar questões sociais importantes. Um exemplo notável é Kamala Khan, a atual Miss Marvel. Ela é uma jovem paquistanesa americana que lida com questões de identidade cultural, assim como problemas familiares e escolares. A personagem é um exemplo de representação positiva e diversificada, que permite que muitos leitores se identifiquem com sua história. Outro exemplo é a personagem Riri Williams, também conhecida como Iron Heart ou Coração de Ferro. Ela é uma adolescente afro-americana, que constrói sua própria armadura para se tornar uma super-heroína. A história de Riri destaca a importância da representação de personagens femininas negras nos quadrinhos e no mundo da cultura pop em geral. Além disso, personagens como a Mulher Maravilha, Jean Grey e Tempestade, que são personagens femininas icônicas dos quadrinhos, continuam a ter histórias importantes e relevantes que abordam questões sociais e políticas. A representação de personagens femininas diversas é importante porque permite que as pessoas se vejam representadas nos quadrinhos, independentemente de sua raça, etnia, gênero ou orientação sexual. Isso não só torna os quadrinhos mais inclusivos, mas também pode impactar a sociedade como um todo, ajudando a normalizar a diversidade e a combater a discriminação. É importante destacar que ainda há muito a ser feito em termos de representação feminina nos quadrinhos. No entanto, a tendência de personagens femininas mais complexas e diversas é uma mudança feminina e que deve continuar. Epílogo. Para finalizar, é importante reforçar a importância de representar personagens femininas de maneira diversificada e complexa nos quadrinhos. Analisamos como as personagens femininas foram retratadas nos quadrinhos antigos e como a mudança cultural e social levou a uma abordagem mais realista e respeitosa nos quadrinhos modernos. Além disso, discutimos como personagens femininas recentes estão sendo usadas para abordar questões sociais importantes. Essa representatividade diversificada e realista é fundamental para a empatia e compreensão em nossa sociedade. Por isso, é importante que os quadrinhos continuem a evoluir e a representar personagens femininas de maneira mais ampla e variada.